A palavra do Senhor. Obrigada, irmã. E como nós já fizemos aí, né, um breve estudo da revista, já analisamos os pontos importantes, né, que fala sobre a marca da besta, né, e a importância de estarmos firmes em oração. Vimos o quanto é precioso nós dedicarmos tempo para o nosso reavivamento espiritual, né? E que ele não acontece assim, da noite para o dia, né? É algo que é paulatinamente, né? É aos poucos, é dia após dia, que nós vamos conseguir permanecer na caminhada, né? Um dia de cada vez, enfrentando as nossas lutas, um dia de cada vez, com a consciência de que o nosso Deus, ele sempre estará conosco, pois ele nos prometeu, né? Estará conosco até a consumação dos séculos, né? Até o último segundo, até o fim, o Senhor permanecerá conosco. Convido vocês, então, a já abrirem aí suas Bíblias. E hoje a gente vai meditar um pouco, antes de chegarmos aqui no que a gente já explanou na revista, né? Tem um sermão que ele nos mostra um pouco do contexto de tudo isso, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias aí já em Apocalipse, capítulo 12, que é onde está lá as 3 mensagens angélicas, né? A gente vê que aqui no título, né, geral dos 10 dias, logo aqui embaixo tem falando as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. Então, as 3 mensagens angélicas, elas estão totalmente ligadas com o reavivamento da igreja. Não só o reavivamento espiritual, mas o reavivamento da igreja em conjunto, como um todo, né? E eu percebi que aqui vocês estão bem dinâmicos, né? Gostei da ideia da ligação, muito boa. E a gente percebe que esses dias nos faz entender o quanto é necessário, né? Esses momentos. E a gente não pode parar, né? Não deixar isso acabar. Vamos tentar continuar nesse mesmo ritmo, né? Dos 10 dias, de estar lembrando de orar, de estar lembrando de mandar uma mensagem, dizer que está orando por alguém, né? É sempre importante. Então, a Bíblias abertas já aí, quem achou, diga amém. Apocalipse 12. E vamos fechar então os nossos olhos e pedir a inspiração do nosso Senhor, porque agora Ele é quem vai falar. Querido amado Senhor Deus, Jeová, triuno Pai, doador das nossas vidas, que nesse dia de hoje manifestou a misericórdia para cada um que está aqui presente mais uma vez. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque ainda temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e compartilhar e explanar dela juntos em comunidade com nossos irmãos. Que nesse momento os nossos olhos carnais, eles se tornem espirituais, para que nós possamos enxergar o que o Senhor verdadeiramente quer para as nossas vidas. Que o nosso eu seja colocado de lado e que somente a Tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 12, a partir do versículo 6. O Senhor nos diz assim: Só um minuto, peraí. É o 14, né? Isso, é 14:6, gente. Obrigada, irmão. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-la aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes da água. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz. Agora o segundo, certo? A segunda mensagem, essa aqui. Caiu a grande Babilônia, cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão,
Beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Versículo 11. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Então, nós vemos aqui a explanação em Apocalipse das 3 mensagens angélicas, né? E durante toda a história da humanidade, a gente percebe que para cada fase havia uma verdade presente, né? E hoje a gente fala nesse contexto de pregarmos a verdade presente. Então, a verdade presente para hoje é diferente da verdade presente para algumas épocas atrás. Por exemplo, aqui ele traz o exemplo de Noé, né? Qual era a verdade presente na época de Noé? Ele estava alertando o povo para que parassem de praticar a maldade, né? E fizessem o quê? Entrassem na arca para serem salvos. Então, a verdade presente para aquela época era o quê? O arrependimento e a salvação através de um objeto que ele estava ali fazendo, né? Conforme o mandato do Senhor Deus. Então, aquela era a verdade presente para aquela época. E no Novo Testamento, a gente encontra outro exemplo de verdade presente, né, para aquela época específica, né? Então, a mensagem consistia em quê? Em que as pessoas aceitassem Jesus como o Messias, que Jesus de Nazaré era o Messias enviado, né? Então, João Batista foi lá, né, e pregava o quê? Arrependam-se, né? A mesma mensagem, arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. E apresentou, então, Jesus, ali no momento que ele batizou Jesus, ele apresentou Jesus como o Messias prometido, né? Era o que o povo esperava naquela época. Eles esperavam o Messias, que iria, então, salvá-los. E a verdade presente era o quê? Que eles acreditassem que Jesus era o Messias. E quantos creram, né? A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus fizeram o quê com Jesus? O rejeitaram. Então, veja que grande tristeza, né? Jesus chegou, Jesus veio, o Messias veio e o seu próprio povo o rejeitou. Não conseguiram reconhecer que ele era o Messias que eles esperavam. Não conseguiram assimilar que aquela era a verdade presente para aquela época. E vamos agora para um terceiro momento da história, né? A história que aconteceu mais ou menos no século XVI. Qual era a verdade presente para aquela época? Quem lembra? Quem foi que fez a revolução nessa época? Martinho Lutero, né? Então, a verdade presente para aquela época, né, quando surgiu ali o protestantismo, quando Martinho Lutero veio, né, e começou a dizer assim, olha, essa aqui é a verdade presente. O quê? A Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé, a única regra de prática. Vocês não precisam se penitenciar, vocês não precisam pagar indulgências para serem salvos, né? Então, a verdade presente para aquela época era o quê? Que o povo ele precisava crer para ser salvo somente, né? O povo ele precisava crer para ser salvo. E quantos creram, né? Poucos creram. E aquele momento ali com Martinho Lutero causou uma grande revolução, né? Seguida de muita perseguição e morte. Então, a gente vê que para cada época existe uma verdade presente. E agora nós estamos no momento também de uma verdade presente, que está aqui dentro do contexto desses versos que a gente acabou de ler de Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas, né? Que são, digamos, a base de toda a verdade presente. Que ele começa dizendo o quê? O primeiro anjo, com a primeira mensagem, diz, temam a Deus e dê-lhe glórias, né? E ele diz mais aí, o que mais tem que fazer? Anunciar a todos os habitantes da terra, nação, tribo e língua. A mesma coisa, temam a Deus. O que é temer a Deus, né? Em Salmos diz o porquê que nós fomos criados. Eu não me recordo bem o verso agora, mas é um verso que diz assim, que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É para isso que vocês foram criados.
Então, Deus está dizendo assim, Richelle, eu te criei para temer a mim e guardar os meus mandamentos. Por quê? Porque Deus ele quer ser servido com pompas, porque Ele criou o ser humano apenas para cumprir ali ditatoriamente, mecanicamente o que Ele disse? Não. Porque Ele sabe que se eu temer a Ele e se eu guardar os seus mandamentos, eu vou viver uma vida feliz. Eu vou viver uma vida de paz, eu vou viver uma vida de tranquilidade. E embora apareçam as aflições na minha vida, se eu temer a Deus e guardar os seus mandamentos, vai ser tudo mais fácil. Porque se você teme a Deus, você coloca tudo nas mãos dele. E ele luta por você. Então, no momento em que a gente descobre tudo isso, né, dessa verdade presente para hoje, qual a primeira mensagem que eu devo espalhar por aí? Exatamente essa. Você precisa temer a Deus também e guardar os seus mandamentos. Então, essa é a primeira mensagem que o Senhor quer de nós, a verdade presente para o tempo de hoje, né? Então, para este tempo, essa mensagem presente, ela tem uma advertência especial e ela tem uma importância muito grande para os habitantes da Terra. E agora a gente analisa o contraste que o mundo está vivendo hoje, né? Eu estou aqui falando para vocês uma verdade que está relatada aqui na Bíblia, que nós somos criados para temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas, contudo, o mundo prega hoje o quê? Você não precisa aprisionar suas vontades. Se você sente vontade e se você está feliz, ok, continue. Não é isso que o mundo prega? Assim, por que você vai se esforçar? Você sente vontade de beber? Pois beba, cumpra ali a sua vontade. Que mal tem nisso? Você não deve nada a ninguém. Não é isso que o mundo prega? Se você tem vontade, então, ali de tratar alguém mal, se você tem vontade de dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida, eu não suporto fulano, se distancie dele, fique longe dele. Se certa pessoa não te agrada, então fique longe, mande essa pessoa para longe. Estou usando assim, o palavreado que a gente pode falar aqui, mas vocês sabem bem como está a decadência, da humanidade hoje. As pessoas, com isso, elas estão cada vez mais se distanciando do propósito real de Deus, e aproximando-se de um propósito de quem? De Satanás. Que é exatamente deturpar tudo aquilo que Deus colocou na sua palavra como regra de fé e prática, fazendo com que as pessoas achem que, agindo assim, elas estão fazendo bem para si mesmas. Mas a gente percebe o grande engano em que muitos estão caindo, até mesmo dentro da igreja. Como foi falado aqui, citado na revista, essas atitudes elas fazem exatamente aqui o que o irmão trouxe como pergunta, que é a impossibilidade da atuação do Espírito Santo. Então, quando atitudes desse tipo surgem dentro da igreja, o propósito de reavivamento ele não pode acontecer. Porque se há discussões, se há inveja, se há calúnia, se há ciúmes, se há suspeita de maledicências dentro da igreja, vai haver um reavivamento nessa igreja? Não tem como haver um reavivamento. Então, aqui a gente já pode pegar um outro versículo também, que diz que nós devemos suportar o nosso irmão em amor. E, Richelle, o que é suportar o meu irmão? Eu não gosto da Roberta, então eu vou aqui suportar ela. Meu Jesus, me ajuda a suportar essa menina. Não é assim, gente. Quando Jesus fala aqui, quando Deus nos fala sobre suportar em amor, se eu estou agindo dessa forma, eu estou indo contra o amor, porque eu não estou amando a Roberta. O que é suportar em amor? É dar o suporte. Pensou agora por esse lado? Então, quando eu vi esse exemplo dessa forma, mudou o meu pensamento sobre o verso. Porque antes eu pensava exatamente assim. Eu preciso orar a Deus. Senhor, coloca no meu coração amor pela Roberta, porque eu não suporto. Eu pensava que era isso. Mas não é. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente quando a gente se torna disponível a aceitar aquilo que ele quer. É isso que eu queria fazer? De me distanciar de alguém que eu não suporto? É isso que você também provavelmente quer fazer. Mas o Espírito Santo nos acusa a fazer o quê? A suportar como suporte. Ao eu ver que essa pessoa tem atitudes que não me agradam, as atitudes dela não revelam quem ela é.
Pelo contrário, as atitudes dela revelam uma necessidade que ela tem. Por exemplo, eu percebo que existem pessoas que têm dificuldades de autoafirmação, de se elogiar, de reconhecer os seus atributos, né? Tem pessoas que são assim por vários motivos que elas trazem da sua trajetória de vida que a gente nem sabe, né? Muitos aqui nem se conhecem, digamos assim, de infância, né? Talvez nem tenha aqui pessoas que se conheçam de infância, que conheçam toda a vida da pessoa. Às vezes, nem pessoas que se conhecem de infância sabem tudo um sobre o outro, né? E a gente carrega tudo isso na nossa história. Toda a nossa bagagem vem conosco, até a nossa fase adulta. E aí vai. Então, quando eu me disponho a conhecer mais dessa pessoa, a saber coisas dela, de suas fraquezas, de suas dificuldades, aí eu vou entender, Roberta tem tal atitude, fala tais coisas, porque lá na bagagem de vida dela, ela foi tratada assim, ela foi ensinada assim. Então, a gente começa a perceber que o outro ele precisa desse suporte para que nas suas falhas ele consiga estar equilibrado. Então, isso é o verdadeiro suportar em amor o nosso irmão, para que aí a atuação do Espírito Santo aconteça. Amém? Aqui ele nos traz um exemplo também, né, sobre o Clube de Desbravadores. E o Clube de Desbravadores, ele tem uma frase dos ideais deles que diz assim: a mensagem do advento a todo mundo. Tem desbravador aqui? Ai, desbravador aqui. Então, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Esse é um dos ideais dos desbravadores. Mas aqui ele fala que esse também deve ser um dos ideais de todo adventista do sétimo dia. Eu estar disposta a pregar a mensagem do advento, que é o quê? Do retorno de Jesus, a todo mundo que eu puder alcançar na minha geração. Eu dizer para Deus assim: Senhor, não permita que qualquer pessoa que cruzar o meu caminho saia sem saber da tua volta, sem conhecer as verdades presentes para o dia de hoje. Então, a gente precisa também pedir ao Senhor em oração para que Ele nos conceda esse atento, né? De estarmos atentos a esses momentos, porque muitos passaram por nossas vidas apenas uma vez, em um pequeno momento, e ali nós não podemos perder a oportunidade de explanar a palavra do Senhor para essa pessoa, de mostrar para ela qual a verdade presente para os últimos dias que nós estamos vivendo. A primeira mensagem do tempo do fim é a proclamação do Evangelho no contexto do juízo de Deus que virá sobre o mundo. Ela é uma boa notícia, mas também é uma advertência de juízo aos que rejeitam o Criador e o sinal da verdadeira adoração que Ele concedeu, o sétimo dia, o sábado. Então, veja aqui. A gente começa lendo no verso 6, né, sobre essa primeira mensagem, que é temer a Deus e dar-lhe glória. E aí, os versos seguintes, na segunda mensagem, né, a primeira mensagem é algo bom, né? Explanar a mensagem do Senhor a outros é algo bom, é algo que vai abrir os olhos das pessoas para o que Deus quer para elas. E aí, os versos continuam dizendo que um outro anjo, né, aí no verso 8, o outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez de todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. E aí já vem na terceira mensagem dizendo que aqueles que adorarem a besta e a sua estátua ou aceitarem sua marca beberão também desse vinho da fúria de Deus. Então, aqui mostra que Deus não só explana uma mensagem boa, uma mensagem de evangelho eterno, né? O evangelho é quem é Jesus Cristo, é a salvação. Mas, em consequência, se você não aceita, se aquele que está lá fora não aceita essa mensagem, aí ele fala o que vai vir depois, né? Se você não aceita, se você não pratica, então depois você vai fazer parte daqueles que sofrerão a advertência do juízo de Deus. Então, como foi também explanado na revista, né? E foi também uma das perguntas. Qual o desejo de Deus para a humanidade? Que todos sejam salvos. Porém,
a menos que esta igreja ela não esteja reavivada, outras pessoas não terão essa oportunidade de salvação, se eu e você não fizermos a parte que nos cabe. E se eu não fizer a parte que me cabe, será cobrado de mim também a falha por não ter alcançado alguém. Então, quando a gente pensa na propagação do evangelho a todo mundo, né, é algo assim muito distante da nossa realidade, né? É difícil para a gente pregar para o nosso bairro, alcançar todas as pessoas. E é impressionante, outro dia lá na igreja um jovem estava dizendo assim, eu cheguei na praça que reformaram ali no Murilão, vocês viram, né? A praça lá. E ele disse que chegou para evangelizar uns jovens que estavam lá jogando na praça, lá no campo. E começou a falar, olha, tem uma igreja adventista aqui, próxima aqui a Enel, na rua tal. E ele disse que os rapazes eram assim, igreja adventista? Aqui? Aonde? Então, veja, as próprias pessoas próximas à igreja, à comunidade, não sabiam da existência da igreja. Quantos anos aquela igreja está ali? Acho que mais ou menos uns 33 anos, 35 anos. Qual a relevância que essa igreja está sendo para essa comunidade? Então, você percebe o quanto é difícil, aos olhos humanos, humanamente falando, alcançar a todo mundo em nossa geração, alcançar a todas as pessoas na nossa geração. Uma nova geração já está se formando. E aí, como nós vamos alcançar essas pessoas? Nesse momento, o Senhor pede para que nós pensemos pelo momento em que também foi relatado aqui, da chuva serôdia, né, o derramamento do Espírito Santo. E a gente precisa colocar em mente que essa pregação do Evangelho a todo mundo, em nossa geração, não vai acontecer pelo poder da Richelle, do Humberto, da Roberta, do Leandro, não. Somos apenas ferramentas, falhas ferramentas. Isso vai acontecer porque Deus tem poder suficiente para alcançar todo mundo na nossa geração. Amém? Mas nós precisamos colocar na nossa mente essa necessidade. Eu preciso pregar para todo mundo na minha geração. Todo mundo que se aproximar de mim, todas as pessoas com quem eu tiver contato, eu preciso pregar para essas pessoas. Por quê? Porque esse é o meu dever. Esse é o meu dever. Partilhar a mensagem de que todos temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Então, se isso está intrínseco aqui na minha mente, está fixo no meu lobo frontal, que é onde me leva a fazer aquilo que eu devo fazer, eu então vou me tornar um instrumento disponível. E é interessante que Deus, ele não trabalha com aqueles que se enchem e dizem assim, eu sou bom para pregar o evangelho a todo mundo em minha geração. Não. Deus, ele trabalha fortemente com aqueles que dizem assim, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu estou aqui disponível a fazer. Então, Deus, ele sempre vai buscar pessoas que estão disponíveis, mesmo que temerosas. E a gente vê muito exemplo disso na Bíblia, né? Pessoas que temiam a missão, Moisés, vemos ali Jonas, né, que até fugiu. Eles temiam a missão, porque por pouco momento estavam pensando que iriam conseguir com suas próprias forças. Mas no momento em que o Espírito Santo atuou, eles perceberam que quem faz e quem realiza toda boa obra é Deus. É Deus quem faz e realiza toda boa obra. Então, nós precisamos, primeiro, fazer com que essa boa obra de Deus aconteça primeiro em nós, para que assim a gente alcance outras pessoas. E aí onde entra o reavivamento. Se eu estou reavivada, se eu estou buscando um verdadeiro reavivamento, eu estou consciente de que eu estou me preparando para receber a chuva serôdia, que virá no momento que Deus já predestinou lá, já agendou lá, já está agendado lá na agenda de Deus. Vai ser este dia que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. E aqui ele até fala, acho que é na revista, deixa eu ver. Se eu acho aqui, eu acho que eu li na revista, que no momento, vê se vocês... que no momento em que Deus derramar o Espírito Santo, a chuva serôdia, a terra ela vai se iluminar. Alguém leu isso na revista? Foi na revista mesmo? Alguém sabe dizer? Né? Você encontrou aí? É que eu não estou com a revista física para marcar, e eu trouxe só aqui em PDF.
Você marcou, né? Marcou tudo, aí não está sobrando nada, né? Mas eu acho que foi na revista mesmo que eu vi. Que Deus fala que no momento em que Ele derramar o Espírito Santo, a terra ela irá se iluminar. Então veja que é algo que representa uma sobrenaturalidade. Não é algo que provém de mim. Não é algo que eu diga assim, ó, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. Claro que tudo isso é fundamental, mas não é isso que vai fazer com que o Espírito Santo seja derramado. O que vai fazer com que o Espírito Santo seja derramado é a sobrenaturalidade de Deus. É o poder divino de Deus. É a porção que Ele vai dizer assim, ó, essa é o que eu tenho de mais poderoso aqui para enviar para vocês que já estão aí, ó, prontos para receber. Então, esse reavivamento é o quê? Para que eu esteja pronta para receber esse poder que Deus vai enviar para mim e para você. Então, Deus nos chama hoje a estar atento a isso. A estar atento para que não sejamos pegos de surpresa, né? Existe coisa pior do que você ser pego de surpresa? Não existe. É muito ruim você ser pego de surpresa. Eu passei alguns dias por uma experiência nada legal, onde eu estava pedalando, né? Faz mais ou menos umas 3 semanas e um pouquinho. Então, eu fui pedalar com a minha amiga, ali na Osso Soares, e a gente orou, sempre que a gente vai pedalar, a gente ora, para que Deus nos proteja, porque a gente sai muito cedo, né? E sozinha, e de bicicleta. E aí a gente orou, pediu proteção a Deus, e tinha acontecido alguns dias antes um episódio em que alguns ciclistas foram atropelados na Osso Soares. Não sei se quantos aqui virou até notícia, né? No jornal. Um carro, parece que o cara estava até embriagado, e atropelou vários ciclistas que iam. E a gente estava comentando sobre isso, né? E a gente orou pedindo proteção. E a gente ainda estava com esse acontecimento assim fresco na mente, né? Preocupada. E como era domingo cedo de manhã, eu falei assim, olha, não vamos pela ciclovia, não, vamos pela pista, porque não tem nenhum carro domingo cedo. Dá para a gente ir pela pista tranquila, até pelo menos a parte onde a gente vai e volta, né? Quando a gente voltar, a gente vem pela ciclovia. Aí ela disse assim, eu não sei, vai que algum carro... Ai, é tão ruim e tal. E a gente ficou comentando sobre isso, né? Aí eu falei assim, Josi, vamos, que Deus está conosco. E aí a gente seguiu, né? Só que a gente ia conversando, e era uma parte na pista em que estava também numa ladeira, né? Então, consequentemente, a gente ia um pouco mais devagar. E a gente foi pego de surpresa por algo que a gente não esperava. A gente esperava o quê? Preocupada com os carros, aparecer algum carro, alguma coisa. A gente estava com a mente tão fixada nisso, nessa preocupação, que fomos pega de surpresa com outra tragédia. Logo quando a gente estava próximo de chegar assim, a uma esquina, antes do Shopping Via Sul, surgiu 2 meliantes assim, da esquina, eles vinham. E sabe aquela expressão assim que diz, a ocasião faz o ladrão? Parece que foi isso, porque eles saíram bem em cima da gente na esquina e já foi assim... bem agressivo, mandando a gente descer da bicicleta, me dá a bicicleta, sai da bicicleta. E bem bravo mesmo, parecia que também estava alterado, o uso de droga, alguma coisa. Empurrou a Josi no chão, tirou ela da bicicleta, porque foi tão assim, de surpresa, que a Josi também ficou, ela congelou, foi, porque a gente não esperava, né? Foi algo assim. Então é muito ruim você, parece que você está preparada, nós estávamos preparadas, para não ser pegas por um carro de atropelamento. Mas nós não estávamos preparados para ser assaltados. Então, foi algo assim que nos pegou de surpresa e você fica sem reação, você não consegue pensar bem o que fazer, o que é correto a se fazer. E eles acabaram levando nossas bicicletas, né? Mas aí... Deus esteve conosco a todo momento, né? Como a gente orou, e eu vi, ela viu que Deus permaneceu conosco. Também, da mesma forma que eles surgiram do nada, quando a gente olhou para trás, vinha uma viatura também do nada. E aí a gente acenou para a viatura, e eles vieram, e a gente falou, acabou de roubar nossas bicicletas, falamos as características, né? E eles já saíram atrás, demoraram uns 40 minutos a gente esperando, e eles voltaram com um dos bandidos e uma das bicicletas. Amém, irmãos? Não foram as 2 bicicletas, mas foram uma bicicleta, né? Pelo menos.
a gente dá glória da mesma forma, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que mesmo em momentos difíceis, Deus ele age a nosso favor, né? Deus sempre está conosco. A gente não precisa duvidar disso. Então, estar despreparado, ser pego de surpresa, é algo muito ruim, né? E que depois a gente fica pensando, poxa, eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Então é uma sensação que não é legal de se vivenciar, né? Então eu trouxe aqui um exemplo do cotidiano, né? Isso aconteceu comigo e acontece provavelmente todo dia, várias vezes com tantas outras pessoas. Mas entrando aqui para o contexto bíblico, no momento em que a última mensagem for terminada, né? Nesse momento em que eu falei, em que o Espírito Santo ele descer, que a terra se iluminar, e aqueles que estiverem preparados vão receber, aqueles que estiverem despreparados, para ele vai ser assim, vixe, só um relâmpago, olha esse horário sem chuva. Entendeu? Vai estar despreparado. Achou? Lê aí para mim. Amém, tá vendo? Então aí está falando que um poderoso anjo vai descer do céu e a terra vai se iluminar com a sua glória. Então é a glória de Deus que vai pairar sobre a terra para aqueles que estão preparados. E aqueles que não estão preparados, para eles vai ser apenas mais um dia, mais um momento. Eles não vão provavelmente nem perceber que houve ali um derramamento do Espírito Santo de Deus. Então percebam que importância a gente está hoje alicerçando cada dia mais o que está escrito aqui dentro do nosso coração, que é a nossa mente, né? O Espírito de Profecia fala que a gente precisa ter versos da Bíblia decorados, né? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe colava salmos na geladeira e toda semana a gente tinha que decorar um salmo. Éramos 3 irmãs, né? Então, toda semana a gente decorava um salmo. E isso, hoje, para mim, eu tenho vários versos decorados, né? As lições na classe das crianças sempre pedem para decorar os versos, né? Nós, adultos, também deveríamos, no verso bíblico lá da lição da Escola Sabatina, procurar também memorizar esses versos. Por quê? Porque vai chegar um dia em que essa palavra física, não vai estar mais nas nossas mãos. Então, a gente vai estar passando por momentos de muita angústia. E hoje, quando eu passo por muita angústia, o primeiro lugar que eu corro é para onde? Para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E quando eu não tiver mais a minha Bíblia física, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de angústia? Eu preciso colocar as palavras que estão aqui dentro da minha mente, do meu coração. E isso só vai ser possível se eu buscar. Isso não vai acontecer assim como mágica. Eu preciso buscar todos os dias. Então, uma dica que eu dou é que você, ao estudar, sempre procure decorar os versos da Bíblia, né? Sempre procure memorizar, porque isso vai ser de grande ajuda e alento para o nosso coração no momento em que nós não tivermos mais essa palavra em nossas mãos. Nós vamos finalizar aqui. Eu gostaria que vocês abrissem agora as suas Bíblias em Apocalipse 18:1, que também fala sobre esse momento do derramamento do Espírito Santo. E fala a mesma coisa que a Helena leu para a gente ali na revista, né? Porém, agora na Bíblia, né? Depois disso, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo, covil de toda ave impura, e de todo animal impuro e detestável. Então, esse verso aqui, ele está mais uma vez fortalecendo o que nós acabamos de dizer aqui, né? Que o esplendor da glória de Deus vai iluminar toda a terra. E o Espírito Santo ele será manifestado de maneira poderosa. E ele vai capacitar a igreja para dar com potente voz o último convite ao mundo
antes do fechamento da porta da graça. Então, esse momento em que o Espírito Santo vai descer e que nós, pela graça de Deus, estaremos preparados para receber, nós entenderemos que esse é o momento de nós fazermos o quê? Diz aqui, gritar com potente voz, com potente voz. Aqui na minha versão diz que o anjo ele deu um forte grito. Um forte grito é como um sinal de urgência, né? Um momento em que você está ali, isso aqui é urgente, isso aqui não pode esperar mais. E você faz o quê? Você grita avisando, né? Então, essa é a urgência que Deus quer que nós entendamos, né? E no momento que isso acontecer, se nós estivermos preparados, nós vamos saber que esse é o momento de nós gritarmos com uma potente voz. Porque esse vai ser o momento em que o Espírito Santo ele vai ser retirado daqueles que não estão preparados. E aí vai acontecer o que ele diz aqui depois, né? A grande Babilônia vai cair. As potestades da terra serão abaladas. O Espírito Santo de Deus não irá mais pairar sobre a terra. Ele estará dentro daqueles que estão preparados. Ele não mais estará segurando os 4 ventos da terra. Porque essa terra só ainda não entrou em um colapso total, porque Deus ainda está no controle de tudo. Porque os anjos ainda seguram os 4 ventos. Mas quando o Espírito Santo for retirado e quando o tempo da graça terminar, começará a grande perseguição. E aqui ele fala exatamente sobre isso, que a terra ela se tornará uma habitação de demônios. Então, aqueles que ainda são um pouco que chamados a estar na presença de Deus, ainda são lembrados, o Espírito Santo está ali ainda insistindo, aquele por quem nós estamos orando aqui, que não está aqui conosco, que encontra-se afastado. Nesse momento, se ele não tiver aceitado o chamado de retornar e de estar do mesmo lado que nós estivermos, pela glória de Deus, ele estará desse lado aqui, com os demônios habitando essa terra. Então, é uma mensagem muito forte, é uma mensagem que nos traz, querendo ou não, um pouco de espanto, né? Nos traz um pouco de medo, mas nós devemos fazer como eu disse, colocar as palavras que estão nesse livro dentro do nosso coração. Porque aqui também diz, o verso diz que o amor perfeito lança fora todo o medo. E quem é o amor perfeito? Deus. Deus é o amor perfeito. Então, se nós estivermos ligados, alicerçados a esse amor perfeito, quando vierem esses momentos, nós não sentiremos medo, porque nós estaremos firmes no amor perfeito, que é o nosso Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se colocar em pé. Vai ter o louvor? Vamos nos colocar em pé, né? E pedir ao Senhor que faça exatamente isso por nós, para que Ele nos ajude a estarmos preparados, para que Ele nos ajude a memorizar a palavra dEle no nosso coração, na nossa mente, nos dê a ousadia de falar a outros, né, sobre o seu amor e a verdade presente para os dias de hoje. Oremos. Santo, amado Senhor, Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós glorificamos a Ti, ó Deus, porque o Teu poder está acima de todos e de tudo que há nessa terra. Nós reconhecemos aqui nessa noite, ó Pai, que somente Tu é capaz de trazer a salvação para aquelas almas que estão perdidas. E nós, Senhor, estamos aqui reconhecendo que nós necessitamos dessa salvação. Nós necessitamos do Teu agir todos os momentos de nossa vida. Então nós Te rogamos, ó Pai, ajuda-nos a estar preparados para o dia em que o Senhor vai derramar o Teu poder sobre esta terra. E no dia que essa terra se iluminar com a Tua glória, os nossos olhos possam olhar para o céu e dizer: chegou o dia de recebermos a chuva serôdia. Chegou o dia em que nós proclamaremos e gritaremos com uma forte voz que o Senhor já está voltando e que a porta da graça está para se fechar. Nós precisamos, ó Pai, ter urgência de passar a essas pessoas a mensagem presente para os dias de hoje, a verdade que está contida na Tua palavra. Que as mensagens dos falsos profetas, instruídos pelo inimigo das nossas almas, que vierem a assolar este mundo, a assolar a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, que nós possamos ter sabedoria
para conduzi-los também pelo caminho da verdade. Que as verdades embutidas com um engano, disfarçadas, os enganos disfarçados de verdade, não possam nos alcançar. Que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Protege-nos agora, Senhor, no retorno para os nossos lares. Nos dá uma noite de paz, segurança, possamos sentir a Tua presença e que amanhã logo cedo possamos estar aqui de novo na Tua casa para honrar e glorificar o Teu nome. Te rogamos essas bênçãos, crendo que receberemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém, né? E a Igreja de São Bernardo agradece a Richelle, né, por ter trazido essas belas palavras, né, de conforto e que possamos nos alertar, né, para os últimos dias, né? Ela vai estar à porta, né, para cumprimentar os irmãos e que Deus venha cada vez mais abençoar ela e a família dela. Muito obrigada, Richelle, pela sua presença, por ser essa pessoa, né, instruída por Deus. Amém. Ela vai estar à porta para comentar e lembramos, irmãos, que amanhã possamos chegar cedo, né? 8h45 começa o serviço de cântico, que possamos começar a chegar cedo para começar a receber as bênçãos do Senhor, né? Amém.